nós vimos na aula passada que, infelizmente, o daqui em diante não foi tão bom assim. Nós tivemos a dor de enxergar na aula passada o fato simples e difícil de alguém que, infelizmente, deixou todo um legado e que as gerações posteriores se afastaram deste legado. E em razão das gerações posteriores se afastarem desse legado, esse alguém, ele, infelizmente, ele não tem toda a força e o vigor de tudo aquilo que ele conquistou, desempenhado pelas outras gerações, e o resultado foi queda completa do povo de Deus. E nós vimos todas as consequências disso. Nós vimos, então, um povo que simplesmente brincou de servir a Deus, um povo que passou por toda uma história sem simplesmente se dedicar ao Senhor, e que, em razão disso, virou povo escravizado, mesmo depois da grande libertação. Continuou escravizado, e é aquilo que nós estudamos juntos. Esse povo só volta a se tornar absolutamente independente no ano 1947, 48, quando foi criado o Estado de Israel. Agora, meus irmãos, quando a gente pensa num fato como esse, aí nós entendemos a grandeza de se ter uma vida cristã dentro do lar. Porque vamos juntos, como é que você consegue arrebentar toda uma sociedade? Você arrebenta toda uma sociedade na medida em que o lar não vai bem. O lar não prospera. O lar não prosperando, imediatamente toda a sociedade vai ruir. E eu e você, como aqueles que estão absolutamente voltados a Deus e que têm uma noção absoluta e completa da presença de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, eu e você temos que tomar um cuidado muito grande, porque a educação cristã começa no lar. A maior prioridade da nossa vida não é o arroz e o feijão. O arroz e o feijão, isso se acrescenta. A roupa se acrescenta. Aquilo que todo pai e toda mãe se preocupa para filhos, para netos, isso o Senhor acrescenta. A maior responsabilidade de um pai e de uma mãe é literalmente colocar seus filhos na presença de Deus. Seus filhos servindo a Deus. Porque senão o resultado será exatamente o que vimos no domingo passado. Infelizmente, tudo aquilo poderá acontecer. Então, quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava direcionando a todo o povo aquilo que o povo deveria fazer. É como se ele dissesse, olha, eu sou o líder máximo dessa nação. Eu sei que eu tenho que melhorar as defesas, eu sei que eu tenho que melhorar no tocante o exército, eu sei que eu tenho que investir em agricultura, economia, pecuária. A gente acabou de conquistar toda essa terra. Mas eu estou deixando para cada um de vocês um legado que é fundamental. É o legado de, antes de qualquer coisa, investir dentro de casa no conhecimento do Senhor, na vida espiritual. Por quê? Porque vida cristã e vida familiar não se separa. Quem ensina para filhos sobre Deus sou eu, pai. Quem fala sobre os perigos de uma vida que não estão à altura do Evangelho sou eu, pai. Sou eu, mãe. Sou eu que tenho que direcionar meus filhos na presença do Senhor. Então, nós temos que começar a repensar nas nossas prioridades.
E daí, pegue sua revista e abra no ponto número 2, que diz exatamente assim: a grande prioridade na construção do meu lar. Ok? Na aula passada nós fomos até a introdução, que é o ponto número 1, e hoje estamos do ponto 2 em diante. A grande prioridade na construção do meu lar. E aí, acompanhe comigo agora, por gentileza, a leitura. Vamos juntos? O texto escolhido demonstra a vital questão da identificação das prioridades. Josué estava no final da sua vida. Um grande homem de Deus. Cumpriu da difícil missão de substituir Moisés. Que desafio! E no texto de Josué 24, então, estão os últimos conselhos dele, que, como grande líder do povo de Deus, não podia deixá-los sem orientação final. Quando terminar essa lição, durante a semana, leia o texto de Josué 24, Deuteronômio 31, capítulo também 36, e veja que, tal como Moisés, Josué faz Israel. Primeiro, lembrar as bênçãos que Deus tinha concedido. Segundo, não esquecer da necessidade de continuar obedecendo ao Senhor e continuar a conquista da terra. Terceiro, letra C, ficar prevenido dos perigos do culto aos deuses pagãos e das alianças pecaminosas com nações pagãs. E letra D, entender bem claro que o afastamento levaria Israel inevitavelmente ao juízo. Gente, todo mundo tinha claridade mental do que tinha que fazer. Nenhum daqueles que entrou na terra prometida ficou sem saber o que fazer. Todos eles souberam corretamente aquilo que tinha que ser feito. Infelizmente, como vimos na aula passada, não seguiram, não realizaram o que tinha que realizar, e infelizmente aquele povo conseguiu perder a preciosa bênção de Deus. De tal forma que agora estão começando a recuperar, e só com Cristo, o Messias que eles ainda esperam, é que eles vão ter de volta todas as benesses de Deus para a vida deles. Agora, pegue sua revista, por gentileza. Vamos juntos. Naquela reunião solene, o povo de Deus reagiu prontamente e positivamente, mas como a própria Bíblia diz bem claro, tal compromisso ruiu com o passar do tempo. E aí vem o texto de Juízes 2, 8 a 15, que diz que uma nova geração se levantou, que não conhecia quem? O Senhor. Por que a nova geração se levantou sem conhecer o Senhor? Porque os pais simplesmente não reproduziram aquilo que Josué determinou que se fizesse. E Moisés também determinou que se fizesse. E aí é óbvio, está aí o texto, nós conhecemos o texto, passe o texto e chegue no ponto. Amados, vivemos em um momento histórico, muito abençoado em nossa pátria. Temos uma democracia, se foi perfeito ou não, aqui não é um momento de considerações profundas. Temos liberdade de expressão, portanto ainda podemos pregar o Evangelho. O Senhor nos tem dado o pão de cada dia, estamos em uma igreja que preza pela palavra de Deus, e que por intermédio dos departamentos, crianças, adolescentes, jovens, casais, homens, mulheres, música, procura auxiliar a vida cristã de todos. Temos uma administração proba,
e crescendo em eficiência e eficácia, mas nada disso substitui o compromisso de cada pai e cada mãe de afirmar e lutar por viver. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então existe um perigo muito grande, irmãos, que é exatamente vivermos o mesmo que Israel viveu. Deus entrega a Israel uma terra, com recursos para eles viverem, um povo forte e poderoso, que deveria dominar todos os outros povos. O próprio Deus estaria presente, mas o que eles fizeram? Eles simplesmente se afastaram do Senhor, permitiram que a geração seguinte, porque enquanto Josué e a geração passada estavam vivos, serviram ao Senhor. Quando a geração seguinte veio, queda completa. E aí, infelizmente, tudo aquilo que vimos na aula passada, e quem não pôde estar, está no YouTube, sem nenhum problema, dá para ver direitinho o que aconteceu. Quando eu paro e penso nisso aqui, eu vejo que então a geração após Josué, ela tinha preocupação com tudo, menos em estabelecer a grande prioridade de que seus filhos conhecessem ao Senhor. E aí existe, irmãos, conforme aqui está na lição, exatamente no ponto número 3, 3 bons exemplos sobre essa relação entre família e igreja. Eu deixei, como autor da revista, esses 3 exemplos, porque eles são exemplos muito interessantes de 3 personagens e de 3 posições absolutamente próprias no tocante a como é a relação entre minha casa e a igreja. Como é que é a relação entre eu, meu esposo e meus filhos e Deus? O primeiro exemplo que eu trouxe é da querida mulher cananeia. Como os irmãos podem ver, está aí em Mateus capítulo 15, do versículo 24 a 30. Os irmãos se lembram? Jesus aqui está no auge da sua popularidade, multidões cercam o Senhor, e aí começa a vir gente de outros países para clamar pela misericórdia de Cristo. Cristo, então, ele era, naquele momento de dificuldade completa, ele era literalmente, só não via quem não quisesse o Messias que Deus tinha prometido. Porque para fazer as obras que ele fazia, é como Nicodemos disse, você no mínimo veio dos céus. No mínimo dos céus você veio, porque para fazer as obras que você faz. Então, a popularidade de Cristo alcança uma vertente tão alta, mas tão alta, que gente de outros países vinham para Deus ter misericórdia. E aí, a história dessa mulher cananeia, que está em Mateus 15, versículo 24 a 30, nos demonstra algo interessante. É uma mulher que vem de muito longe, ela vem e ela expressa ao Senhor o seu desespero, porque a filha dela estava absolutamente à beira da morte. Era isso que estava acontecendo, né? E simplesmente ela diz: Jesus, tem misericórdia. É óbvio que ela encontra Jesus num dia meio difícil. E Jesus olha para a cara dela e diz assim: olha, leva a mal não.
mas eu antes vim para os judeus, depois para o restante. E não é bom dar pão da mesa das crianças para cachorrinhos. A mulher se humilha ao extremo, e a mulher diz: olha, mas cachorros comem das migalhas, como se estivesse dizendo, eu não preciso do pão, eu preciso do resto, porque só basta isso para minha filha ficar boa. Jesus então se compadece, admira-se da fé daquela mulher, e Jesus diz: pode ir que ela está curada, e realmente ela estava liberta, completamente liberta. O que é interessante nesse texto é o seguinte: primeiro, que nós não podemos julgar essa mulher, tá? Nós não vamos fazer um julgamento dessa mulher, mas em nenhum outro ponto da Bíblia diz que essa mulher tenha voltado, que essa mulher tenha agradecido, que essa mulher tivesse uma atitude de alegria, de felicidade, de devoção, de engrandecimento. E eu não estou induzindo os irmãos à ideia de que essa mulher só queria a bênção e sumiu. Mas a verdade é que ela recebeu a bênção e ela não mais voltou. E se voltou, a palavra de Deus não diz. Se procurou algum compromisso com Cristo, a palavra de Deus não estabelece. Nada aqui é dito, irmãos, absolutamente nada aqui é dito. Muito bem, sem julgar esta mulher, mas ela me faz entender que existem pessoas que procuram o Senhor e literalmente depois que recebem do Senhor a bênção para a sua casa e para a sua família, acabou. Essa é a única relação com Deus. E acabou. Então, se você parar e pensar, essa mulher é símbolo de uma mãe que ama desesperadoramente uma filha. E que quer o bem da filha. E que sabe onde encontrar o bem. E tem gente que, tal como essa mulher, faz mundos e fundos, e faz do possível o impossível, do impossível absolutamente possível, se for para salvar filhos. E eu creio que mães fazem isso com uma naturalidade extraordinária. Então você vê que é alguém que tem um compromisso com família muito grande, mas que não demonstrou compromisso nenhum com a questão cristã, com a questão espiritual, com a questão da igreja. Então nós temos esse primeiro tipo de gente que sim, estará buscando a Deus quando a coisa aperta. Desapertou, meu amigo, está longe de tudo que é referência, porque Deus é o mesmo Deus, ou da Síria, ou de Canaã, ou do Egito, em que eu uso para alcançar finalidades e depois eu digo tchau. Eu digo adeus. Consegui a bênção? Consegui. E agora, vou pegar minha família e inserir para que minha família viva com Deus da bênção? Não. Eu quero só a bênção de Deus. E quando eu precisar, eu retorno, e eu retorno, e eu retorno. Mas relação com Deus da bênção, em absoluto nenhuma. Nenhuma. Eu não posso dizer que essa mulher é um exemplo disso. Mas, como não há afirmação nenhuma bíblica que ela voltou,
que ela engrandeceu e que ela se tornou discípula. Mas também não há informação que ela não fez isso, ou que tenha feito. A gente não pode deduzir que ela tenha realizado isso. Mas ela é um exemplo de alguém que tem muito compromisso com o quê? Com família. Porque senão não teria vindo e não teria lutado pela sua filha. Agora, se por um lado eu tenho um excepcional exemplo de alguém que ama loucamente a família, por outro lado, eu tenho um exemplo no 3.2 aí na revista, de alguém que ama loucamente a obra de Deus. Porque é sempre uma questão muito difícil de equalizar família e igreja, família e obra de Deus. E o segundo exemplo é o grande Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi o último dos profetas. Samuel foi o último dos profetas. Perdão. Samuel foi o último dos juízes. Perdão, tá bom? E aí Samuel, ele está velho. Ele olha para o povo e ele diz: está na hora dos meus filhos continuarem todo o legado. Preparei meus filhos para isso. Só que teve um problema. Quando você abre em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao 5, lá diz o quê? Lá diz que os representantes de Israel, então os cabeças das tribos, chegaram e disseram: Samuel, tu estás velho, já colocou teus filhos no teu lugar, só que teus filhos são corruptos, teus filhos são homens de Belial, teus filhos não prestam, você presta, mas teus filhos não, E o que eu acho interessante é que o povo é sincero. E o povo foi sincero. E o povo disse: teus filhos não vão continuar. E já que não tem ninguém à tua altura, nós queremos um rei como todos os outros povos. Aí eu paro e penso, você já imaginou o que é um pai ouvir isso? Um pai ouvir isso? Então, Samuel tinha que ir do norte ao sul, do leste ao oeste, julgando Israel. Não é brincadeira, não. Samuel tinha que ir do norte ao sul, leste ao oeste, julgando Israel. Isso era cansativo, isso era pesado. Por mais que a extensão de Israel não seja enorme, gente, do norte ao sul, é 5 a 6 dias de caminhada. É muito tempo. Leste a oeste, gente, é cansativo. Então, o que acontece? Muito compromisso, agenda lotada, dificuldades mil, e ainda problemas sérios com os filisteus. Ele ainda é usado para levantar toda a moral do povo de Deus, substituindo o sacerdote Eli, seus filhos ímpios. Então, quem foi Samuel? Foi alguém que se dedicou tanto à casa de Deus, que esqueceu a casa dele. Esqueceu a casa dele. E o que acontece? Seus filhos cresceram, e seus filhos não andaram no caminho dele. Não andaram no caminho dele. É interessante isso,
Porque se por um lado, no primeiro exemplo, você tem alguém que aparentemente está muito voltada para a sua casa, mas está muito distante da palavra de Deus, e da presença de Deus, e da vontade de Deus, e da vida em igreja, aqui, a gente tem um segundo exemplo que é o contrário, de alguém que está muito na casa de Deus e esqueceu de sua casa. Esqueceu de sua casa. É lógico que, em razão da grandiosidade de Samuel, eu não posso dizer que ele nunca ensinou nada para os seus filhos. Sim, ensinou. E mesmo ensinando, os meninos se desviaram do caminho. Mas a narrativa bíblica nos faz ver que Samuel estava tão ocupado com a agenda de todo o seu trabalho espiritual, que talvez seus filhos não tiveram a atenção devida e a correção devida. Muito bem. Por que eu escolhi Samuel? Porque a gente também não pode dizer 100% que Samuel nunca educou seus filhos. Eu queria pegar esses dois exemplos, onde não se existe certeza de 100% para equilibrar um exemplo com o outro. Porque se eu pego, por exemplo, o sumo sacerdote da época de Samuel, que é Eli, ali fica claro que Eli foi negligente com seus filhos. Então eu tenho que pegar um exemplo que equilibre com o primeiro. Agora, como é que eu faço então, pastor? Tenho que cuidar da minha casa, mas tenho que levar os meus à presença do Senhor. Tem algum exemplo de alguém equilibrado nessa área? Tem. O terceiro exemplo aqui, que é a senhora eleita. E está em 1 João 1, 1 a 4. 1 João 1, 1 a 4. E aqui eu quero ler esse texto com você, porque é um texto muito importante. Vou pegar aqui 1 João 1, 1 a 4. Tá? 1 João 1 a 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, e temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifesta, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos, e a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. Está falando de Cristo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai, seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo seja completo. Quem está falando aqui? João. João está dando testemunho de quem? De Cristo. E João está dizendo: eu andei com ele, eu falei com ele, eu estive com ele. E aí, esse mesmo João, na carta de 2 João, ele assim diz. 2 João, capítulo 1. Quer dizer, é um só capítulo. O ancião, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e é para sempre conosco. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, de Jesus Cristo, Filho, sejam convosco na verdade. Amém. Olha o que ele diz: muito me alegro por achar, por ver, por encontrar
que alguns dos seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te que, como escrevendo um novo mandamento, não um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, nos amemos uns aos outros. Olha que interessante. Quando você pega a primeira carta de João, a segunda e a terceira, principalmente a segunda, existe aqui uma dupla possibilidade de interpretação, que essa senhora eleita seja uma igreja a quem ele está escrevendo, ou uma pessoa específica, uma irmã, aonde na casa dela, funcione uma igreja, como era no início. E as duas interpretações, elas não excluem, as duas inclusive se completam. Eu prefiro, como ensinado pelo papai, acreditar que essa senhora eleita é uma mulher, que tem nome, sobrenome, endereço. E prefiro crer nessa interpretação, e crendo na mesma, é muito bonito o que está em 2 João. João diz assim, olha, eu me alegro com você, porque você ama a verdade, me encontrei com os seus filhos e vou dar testemunho dos seus filhos. Seus filhos andam na verdade. Gente, olha que testemunho lindo. Sabe o que é uma mãe ouvir? Olha, os seus filhos são homens decentes, trabalhadores e honestos. Isso já é gratificante para qualquer mãe. Agora, uma mãe ouvir que seus filhos andam na verdade, gente, quem é a verdade? Para andar em Cristo, tem que conhecer quem? Cristo. Os filhos dessa mulher foram extraordinariamente cuidados, amados, protegidos por ela, e se tornaram não somente homens absolutamente honestos, mas também se tornaram grandes homens de Deus, fazendo da sua vida normal uma vida espiritual, fazendo do seu cotidiano um andar com Cristo. Porque, escute, no primeiro século, quando o Evangelho começou a ser difundido pelos apóstolos, você dificilmente teria alguém vivendo 24 horas do próprio Evangelho. E o que é interessante é que até os apóstolos, às vezes em algumas cidades, tinham que trabalhar para não se tornar pesado, para poder pregar o Evangelho e encontrar portas abertas. Tamanha a mão de vaca do povo naquela época. Mas vamos ser francos, dava para entender, porque os romanos roubavam muito, mas muito, muito mesmo. Vinham nos impostos e retiravam, que, meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Gente, você tem, em alguns momentos, os homens de Deus vivendo ali da renda que a igreja produzia, mas na maioria das vezes, sem ter nada, e tendo que trabalhar. Aí, para e pense comigo. Qual é a mãe que vai querer que o filho entre literalmente num caminho como esse? Pensa. Você vai criar seu filho para que seu filho cresça e pregue o Evangelho. O Evangelho é loucura para os gregos.
insanidade para judeu. Aonde teu filho pregar, existirá a possibilidade dele morrer, perder os bens, ser arrebentado. Somente uma mãe com vida espiritual elevada poderia criar filhos com vida espiritual elevada. E, ao mesmo tempo, discipliná-los para que pudessem ganhar o pão de cada dia. O texto aqui não está dizendo que esses meninos ganhavam o pão de cada dia, ao mesmo tempo eram homens evangelistas e que pregavam o evangelho. Mas eu posso deduzir algo extremamente simples. Irmãos, quem anda em Cristo, é malandro e fica sugando o dinheiro dos outros? Quem anda na verdade, fica na casa dos outros, passando a perna nos outros? Quem anda na verdade, não procura evangelizar e abrir caminhos para isso? Quem anda na verdade, aceita qualquer coisa. Então, pensa comigo. Quando o apóstolo diz, olha, parabéns, minha senhora, a senhora soube criar muito bem seus filhos, eles andam na verdade. Ele está falando de gente que trabalhava, que honestamente vivia, que era cristão decente e que, por andar na verdade, estava atraindo muita gente para o Senhor. Então veja que essa mulher, ela é uma prova de que o equilíbrio é fundamental dentro de casa. A prioridade do meu lar é o quê? É meus filhos crescerem, conhecendo o Evangelho, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque são encaminhados à verdade e naturalmente a verdade vai libertá-los. Naturalmente o Evangelho vai conduzi-los e conduzindo serão homens e mulheres de bem, trabalhadores, decentes, honestos, probos. Então, eu tenho que entender exatamente o seguinte: se eu pensar que eu posso, sozinho, criar meus filhos, independente da igreja, eu posso acabar procurando a igreja só nos momentos difíceis da vida, e procurando a igreja só nos momentos difíceis da vida, eu posso fazer com que meus filhos queiram tudo, menos a vida em comunidade com a igreja. E talvez se torne um interesseiro como eu, né? Agora, se eu pensar que a vida é só igreja, que não há vida lá fora, só igreja, na primeira oportunidade que meus filhos tiverem de saber o que é bebida, drogas e prostituição, mas eles vão se enfurnar. É equilíbrio. Filho de crente tem que brincar de bola com os outros meninos? Tem. Filho de crente tem que fazer natação? Tem que fazer natação. Filho de crente pode jogar voleibol, pastor? É óbvio que pode. Filho de crente tem que sorrir, tem que brincar, tem que se alegrar? É óbvio que sim. Tem que ter equilíbrio. Agora, filho de crente tem uma diferença fundamental em relação aos outros. Ele é todo dia encaminhado à verdade. Todo dia ele é entregue a Cristo. A imagem é a mesma do Evangelho. Jesus sentado,
braços abertos, e eu todo dia levando meu filho para Cristo. Todo dia. E como todo dia eu levo meu filho para Cristo, com a palavra e oração, ele cresce e é instrumento de Cristo. Um dia uma irmã estava muito preocupada, ela conversou comigo e ela disse: pastor, eu estou preocupada. Eu disse: por quê? Meu filho gosta muito da área de exatas. E ele mais se dedica às exatas do que à Bíblia. Eu disse: tá, minha irmã, então vamos lá. Ele lê a Bíblia? Lê, pastor. Ele ora? Ora. Ele sempre ajuda na mocidade? Ajuda, pastor. Mas o resto do tempo, ele se dedica muito mais às exatas. Eu disse: irmã, então, qual o problema? Ah, estou com medo de alguma coisa na cabeça dele. Eu disse: irmã, a gente tem que criar nossos filhos levando ao Senhor. E é o Senhor que encaminha. Pode ficar tranquilo que não é todo mundo que o Senhor quer que seja pastor, não, minha irmã. O Senhor precisa de professores de matemática. O Senhor precisa de físicos. O Senhor pode colocar no coração do seu filho ser um químico. O Senhor pode colocar no coração do seu filho ser biólogo. Você já imaginou que loucura se todos os nossos filhos quisessem ser só pastor? Agora, lá dentro da profissão dele, porque Deus nos abençoa com a multiforme sabedoria. Aí lá dentro da profissão dele, ele vai brilhar como luz e vai trazer outros físicos para o Senhor. Vai brilhar como luz e vai trazer outros químicos para o Senhor. Vai brilhar como luz e vai trazer outros para o Senhor. Agora, se o Senhor no futuro quiser chamá-lo para o ministério da palavra, ele será chamado. Então tenha calma. Ela ainda tem um milagre de ter um menino de 17 anos querendo ler a Bíblia. Irmãos, tudo é equilíbrio. Agora, meu filho tem que ser encaminhado ao Senhor. Se desde pequeno eu não conseguir levar meu filho ao Senhor, pode ficar tranquilo, quando crescer, só depois de muita oração e milagre. Só depois de muita oração e milagre. Se eu tenho a oportunidade, e eu tenho toda uma igreja estruturada para isso, e graças a Deus por nossa igreja. Você tem departamento infantil, departamento de adolescentes, departamento de mocidade, aí departamento de homens, mulheres, casais. Se é perfeito ou não, é outra história. A gente está lutando para melhorar. Então, eu tenho que levar meu filho ao Senhor. Eu, todo dia, como pai, como mãe, levo ao Senhor. Trago à igreja. Ele tem companhias aqui, ele vai crescendo. O Senhor vai ter misericórdia, sim. Pode escorregar aqui, escorregar ali, escorregar acolá, mas a Bíblia diz que eu como pai, você como mãe, nós podemos orar e nosso filho pode alcançar misericórdia do Senhor. Nossa filha pode alcançar misericórdia. Mas tudo com equilíbrio. Bem, eu quero agora finalizar a primeira lição, fazendo as seguintes perguntas a cada um dos irmãos. Todas as lições terminam com indagações, né? Indagações. Pega a revista, na
no ponto 4. Um pequeno teste sobre prioridade no tocante à vida familiar e vida cristã. Vamos lá. Quantos minutos por dia invisto em leitura da palavra em meu lar? Segunda pergunta. Quantos minutos por dia invisto na oração em meu lar? Terceira pergunta. Verifico quem participa do cotidiano do meu lar, ou seja, dou uma olhadinha na internet, no telefone, nos aparelhos dos meus filhos. Por quê? Porque eu tenho que saber quem é que está entrando dentro do meu lar. Porque eu estou tentando levar meu filho para Cristo e, de repente, a internet está levando meu filho para Mamon, para Vênus, para Afrodite. Vamos lá. Verifico o que no meu lar está sendo visto e ouvido. Sempre com equilíbrio. Incentivo a participação dos membros de minha casa nos trabalhos da igreja. Porque se eu ficar tentando sozinho em casa, e meus filhos não se socializarem e não enxergarem outros do tamanho dele, andando na igreja é difícil, né? Ajudo os pastores dos departamentos nas atividades passadas para meus filhos, como leitura bíblica, decorar texto, ensaio. Vamos então para a conclusão, meus amados irmãos. E aí encerramos a aula número 1. O maior erro do presente momento em que vivemos é separar a vida cristã da vida familiar. Cristo é o Senhor. Deve Ele governar nosso lar. Ao contrário de outros senhores, nosso Salvador nos ama e deseja o nosso bem-estar em todos os sentidos. Qual então é o medo? Qual o receio? O desafio está lançado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela alegria que nós temos de estar na Tua casa essa noite. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, por Tuas bênçãos às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus de vida e vida em abundância. Senhor, não nos deixe criar filhos que só Te procurem no momento do interesse e depois sumam da Tua presença. Senhor, não nos deixe, ó Pai, ficar tão impressionado com tudo que temos que fazer para Ti, a ponto, Senhor, de esquecer que os nossos primeiros discípulos e o nosso primeiro trabalho evangelístico é o nosso lar, Deus. Mas ajuda-nos a ser como a Senhora eleita, que soube criar filhos na verdade, e Tu és a verdade. E que, Senhor, depois escuta notícias do próprio apóstolo que ainda vivia, o apóstolo João, de que
seus filhos andavam na verdade. Senhor, nos dá esta alegria de ter filhos que andam na verdade, de ter filhos que caminham na verdade, de ter filhos, Senhor, que não abrem mão da verdade. Ó Deus, Tu és o caminho, a vida e a verdade, que nossos filhos sejam criados para Ti. Então, Senhor, dá-nos a capacidade de não abrir mão das grandes oportunidades que temos de ensinar a Tua palavra e abrir a Tua palavra e ensinar. Dá-nos oportunidade, Senhor, de não abrir mão de orar com eles e buscar a Ti em oração. Ó Deus de toda glória, usa-nos para sermos bênção dentro do nosso lar e para levarmos nossos filhos a Ti sempre, ó Deus, sempre, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. E louvado seja o nome do Senhor. Domingo a gente já estuda a lição 2, hein? Éber deve estar no domingo, hoje ele está trabalhando, mas Éber deve chegar no domingo e os irmãos que desejarem a revista poderão obter. Amém?